Katherine Heigl já foi o rosto perfeito de Hollywood, a estrela das comédias românticas e a médica Izzy Stevens em Grey's Anatomy. Ela tinha tudo, fama, talento e o carinho do público, mas de repente tudo parou, sem escândalo, sem um fracasso evidente. Ela simplesmente desapareceu do centro da indústria. Então, o que realmente aconteceu com Katherine Heigl? Para entender essa história, a gente precisa voltar a um momento em que Katherine Heigl estava em todos os lugares. Capas de revista, cartazes de cinema, programas de TV. Ela não era só famosa, ela era impossível de ignorar. Mas tem um detalhe curioso aqui. A imagem dela representava um tipo muito específico de estrela, um tipo que Hollywood sabe criar muito bem, mas nem sempre sabe manter, porque por trás daquela confiança existia um equilíbrio delicado, talento real e expectativas muito rígidas, e talvez esse tenha sido o começo do problema. Katherine Heigl começou cedo. Ainda adolescente, já trabalhava como modelo e atriz, mas o início da carreira dela foi silencioso, sem grandes explosões, sem papéis gigantes, só evolução, passo a passo. Papéis pequenos, projetos discretos, ela não apareceu de repente. Ela foi crescendo, aos poucos, de forma consistente, até que surgiu a oportunidade certa, no momento certo, e tudo começou a mudar. Quando Katherine Heigl apareceu como Izzy Stevens em Grey's Anatomy, algo aconteceu. Ela não era só mais uma personagem, ela tinha emoção, fragilidade, mas também força, e o público sentiu isso, muito. Ela ganhou um Emmy, mas não parou por aí. Ao mesmo tempo, ela dominava outro espaço. As comédias românticas, Knocked Up, 27 Dresses, esses filmes transformaram ela no rosto de um gênero inteiro. Ela era carismática, acessível, confiável, o tipo de atriz que o público gosta e que os estúdios adoram apostar. Mas é exatamente aqui que as coisas começam a mudar, porque o auge, às vezes, é o início da virada. Por fora, tudo parecia perfeito, mas por dentro, alguma coisa estava mudando. Katherine Heigl começou a fazer algo que não é muito comum em Hollywood. Ela começou a falar o que pensava. Em entrevistas, em decisões de carreira, ela era direta, e isso nem sempre foi bem recebido. Ela criticou roteiros, questionou projetos, recusou até uma submissão ao Emmy. E aos poucos, uma narrativa começou a surgir, não necessariamente verdadeira, mas extremamente forte, a de que ela era difícil. E em Hollywood, essa palavra pesa muito. O mais interessante é que não houve um único momento decisivo, foi um acúmulo. Pequenas falas, pequenas decisões, pequenas interpretações e, de repente, tudo mudou. Ela deixou de ser vista apenas como talentosa e passou a ser vista como um risco. E quando isso acontece, as oportunidades começam a desaparecer. Mas será que tudo se resume a isso? Provavelmente não, porque essa história é mais complexa. Primeiro, o timing. Katherine Heigl surgiu em uma época em que Hollywood tinha expectativas muito claras sobre atrizes. Ser simpática, ser fácil de lidar, ser previsível. Qualquer desvio disso era amplificado. Segundo, o typecasting. Ela ficou presa a um tipo de papel, a mulher romântica, encantadora, emocional, mas quando tentou sair disso, a indústria não acompanhou e aí nasce um conflito, porque crescer artisticamente pode significar perder o que te tornou famosa. E por fim, existe a percepção. Em Hollywood, não importa só o que você faz, importa o que as pessoas acreditam sobre você. E isso nem sempre está sob controle. Outros atores já passaram por situações parecidas, mas nem todos foram marcados da mesma forma. Então, por que Katherine Heigl? Talvez porque ela estava exatamente no ponto onde tudo se cruza,
alta visibilidade, altas expectativas e uma personalidade fora do molde. Quando isso acontece, a queda não precisa ser barulhenta, ela pode ser silenciosa. Katherine Heigl nunca desapareceu completamente. Ela continuou trabalhando, continuou atuando, mas o lugar dela mudou. Ela saiu do centro de Hollywood. E talvez essa seja a parte mais interessante, porque essa não é uma história de fracasso, é uma história de transformação, sobre como a indústria decide quem permanece e quem vai sendo deixado de lado. E sobre como o sucesso, às vezes, vem com regras invisíveis. Katherine Heigl tinha tudo e talvez tenha perdido, não por falta de talento, mas por algo muito mais complexo: expectativas, narrativas e o funcionamento silencioso de Hollywood. E no final, a pergunta continua: ela realmente desapareceu? Ou apenas deixou de ser o que Hollywood queria? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para mais histórias como essa.